Olá, tudo bem? Estamos aqui então para poder começar mais uma bateria de exercícios. Nós vamos agora começar com as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né? Lembrando que ela é um documento grande, de mais ou menos 600 páginas, tem 576 páginas em torno. E a gente vai trabalhar especificamente com as páginas 6 até a página 65, que são as páginas que é o relatório, o parecer do relator do Conselho Nacional de Educação sobre as diretrizes, mas vamos estudar especificamente, com foco mesmo, na página 65 até a página 80, que é a resolução número 4, que institui e que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Essa parte, efetivamente, nós precisamos aprender para uma prova. Já falamos sobre ela aqui na parte teórica. Agora vamos entrar então nos exercícios. Eu fiz 12 simulados sobre esse assunto, né? Com esses simulados são de acordo com a banca, então são com formato, com a estrutura que a banca cobra, né? Então são exercícios que são condizentes com as diretrizes e o que elas pontuam, né? E aí, para começar, nós vamos então falar sobre um exercício, o número 1, ele está no artigo 2º da resolução número 4. Então, o que eu fiz? 12 simulados, cada um, nós temos 5 questões, assinale a alternativa que representa um equívoco. Então, desse tipo aqui, nós temos 4 corretas e uma falsa. Outras questões, nós temos assinale a alternativa correta. Temos 4 erradas e uma correta. E sempre, cada exercício que eu vou fazer, nós temos aqui o artigo da resolução que corresponde a esse exercício. Portanto, vocês vão poder saber, quando forem estudar, qual artigo está esse exercício aqui, aonde vocês vão recorrer para encontrar esse exercício. Vamos lá. Assinale a alternativa que representa um equívoco quanto às diretrizes, tirando esse sobre aqui, quanto às diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né? E vamos analisar então as 5 questões. A. As diretrizes curriculares nacionais da educação básica possuem o objetivo de regulamentar a LDB 9394/96, sendo um complemento para as orientações prescritas dessa lei. Verdadeiro, com toda certeza. Lá no artigo 2 das diretrizes da resolução número 4, a resolução que institui as diretrizes, está dizendo exatamente isso. Essas diretrizes têm o objetivo de complementar, regulamentar a LDB. Aquilo que a LDB não trouxe, não pontuou, é objeto dessas diretrizes, é objetivo dessas diretrizes regulamentar e complementar isso. Então, tem questões que tem nas diretrizes e não tem na LDB. Muita gente pode achar que há uma controvérsia nisso. E não há, não. É justamente esse o objetivo das diretrizes. Pontuar, complementar, apontar, regulamentar a LDB, trazer aquilo que a LDB não trouxe. Então vai ter questões que estão nas diretrizes e que não estão na LDB porque é as funções dela mesmo. Sobre educação básica, é claro. Então, em relação à educação básica, artigo 2º, objetivo dessas diretrizes, regulamentar e complementar a LDB, é a primeira, orientar a formação continuada e inicial dos docentes, é o segundo objetivo das diretrizes, e o terceiro, subsidiar as escolas na construção dos seus PPPs. Os 3 objetivos das diretrizes, vocês lembram, artigo número 2 da resolução número 4. Então, nós queremos uma errada, não é isso? Vamos lá. Um dos objetivos dessas diretrizes para a educação básica é indicar orientações para a formação inicial e continuada dos professores da educação básica. Verdadeiro. Esse é um dos objetivos. Indicar quais são as orientações, né, que os professores precisam em relação... que os cursos precisam para a formação de professores, né? E a letra C. O PPP, o Projeto Político-Pedagógico de uma escola, né, é a expressão da autonomia e identidade da escola. Por essa razão, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica têm como objetivo subsidiar as instituições educacionais
na consecução dos mesmos. Verdadeiro. Nós sabemos que nas diretrizes estão lá no finalzinho, dentre os artigos 50, alguma coisa, nós observamos quais são todos os tópicos, as questões, os aspectos que devem ser contemplados num PPP de uma escola. Porque a função das diretrizes é essa, orientar as escolas na construção dos seus projetos. Tá? Dentre os princípios, todas as leis, sejam mesmo as resoluções, têm princípios. As diretrizes também têm princípios. E esses princípios coincidem com os da LDB. Ou seja, os mesmos princípios da LDB são os mesmos princípios das diretrizes curriculares nacionais. Com a diferença de que a LDB tem 12 princípios que foi acrescentado em 2013. O 12º princípio, consideração da diversidade étnico-racial. Está no artigo 3º da LDB. E nas diretrizes só tem 11 princípios, né? Mas esses 11 princípios coincidem com os da LDB também. Então, vamos lá. Artigo 2º também está esses princípios. Dentre os princípios que sustentam as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica estão a gratuidade do ensino e a gestão democrática nas instituições mantidas pelo poder público e privado. Falso, com certeza. Essa é uma questão que eu repito sempre para vocês, porque as provas exploram muito esse tipo de questão. Tá certinho a construção aqui. Só por causa do privado foi que tornou errada. E geralmente público e privado vêm junto. A gente não percebe muito essa diferença. Portanto, observem bem que mantidas pelo poder público apenas, o privado não tem gestão democrática e nem tem gratuidade do ensino. Só que com pressa, nervoso, com uma prova extensa, a gente nem vê o privado, né? Então, é público. O privado, não. Atente-se para isso, porque as provas, já vi muitas questões de prova que exploram muito, colocando o privado no finalzinho, e as pessoas não se atentam que o privado está ali e torna a questão errada. Tá? Então, essa é a questão que apresenta um equívoco. Portanto, a E também está certa. Segundo as diretrizes para a educação básica, a educação brasileira tem a finalidade de desenvolver o educando, prepará-lo para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Verdadeiro, está repetindo aquilo que a LDB trouxe. E muitas vezes nós vamos encontrar nas diretrizes repetições daquilo que tem na LDB. Por quê? Se a LDB, as diretrizes têm o objetivo de completar a LDB, regulamentar a LDB. Se a LDB já está completa, já foi clara em relação a essa questão, não precisa das diretrizes complementar. E além disso, então ela só repete aquilo que a LDB já trouxe, né? Portanto, está aí a primeira questão sobre as diretrizes. A segunda, essa foi a segunda que aqui é a segunda questão agora sobre as diretrizes. Já fomos a primeira, vamos agora para a segunda. Já a segunda tem outro formato. O formato é: assinale a alternativa correta segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Ou seja, nós temos então aqui 4 questões erradas e temos só uma correta. Vamos ver aqui então agora como é que funciona isso. Um dos princípios das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica é o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, desde que as escolas executem as concepções estabelecidas pelo MEC. Falso, claro. Aí não há pluralismo, há um orientalismo só, único, né? Falso, com certeza. Essa questão aqui ela é muito comum. Por quê? As diretrizes, no artigo 4, coloca quais são os princípios dessas diretrizes. Está lá, no artigo 4. 11 princípios que são compostos nas diretrizes, que coincidem com os mesmos da LDB, claro. E um deles fala sobre isso. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, claro. Só que não é desde que siga a concepção do MEC. Então, se a prova trouxer que a concepção seguida na escola, no ensino, deve ser o construtivismo, o sociotracionismo, a pedagogia histórico-crítica, a psicologia histórico-cultural, está falso, porque não se pode orientar o ensino em uma única concepção, porque a diversidade, a pluralidade ou o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas é que vai reger o ensino brasileiro.
Portanto, existem orientações. Por exemplo, a Secretaria de Educação do DF pontua que a melhor concepção pedagógica, a que mais se aproxima, a que mais responde, a mais adequada para a função social da escola é a pedagogia histórico-crítica. Mas não é a única concepção ou ideia pedagógica que vai reger o ensino, né? Essa questão precisa ser evidenciada. Portanto, está falso. A gestão democrática do ensino público e privado é um dos princípios em que se assentam as diretrizes. Falso, com certeza. Mais uma vez, gestão democrática é do ensino público e não privado. Tá? Público e privado, né, com pressa, nervoso, né, uma questão na prova com pouco tempo, você nem observa que público e privado foi junto. Não, é só público. Gestão democrática do ensino público é um dos princípios que assentam as diretrizes. O privado, não, com certeza. É óbvio isso, todos nós sabemos disso. Essa é uma questão clara. Mas para uma situação de prova, nós erramos mesmo sabendo, pelo nervosismo e por não ter observado isso. Porque está bem feitinha a questão. Só por causa do privado, tornou a questão errada, né? Atente-se para isso. Letra C. As diretrizes curriculares nacionais, no seu artigo 4º, estabelecem que a valorização dos profissionais da educação se dá, né? Se dá pelo aumento salarial, plano de cargos e salários e melhores condições de trabalho nas escolas. Verdadeiro. Coloca lá que realmente essa é a valorização dos profissionais da educação vai se dar por essas medidas, né? E aí, na perspectiva das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, a educação possui duas dimensões inseparáveis: cuidar e educar. Sendo que a primeira, ou seja, qual é a primeira? A primeira é cuidar. A primeira não é de responsabilidade dos docentes, pois a estes, aos docentes, cabe a responsabilidade principal de ensinar. Falso, com certeza. As diretrizes colocam claramente que cuidar e educar em toda a educação básica, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, terminando no ensino médio e qualquer modalidade também. Em toda a educação básica, cuidar e educar são dimensões inseparáveis. Os professores fazem isso o tempo todo, não tem como separar. No imaginário popular nosso, nas escolas inclusive, tem que ser aquela ideia de que cuidar não é do professor, porque ao professor cabe ensinar, educar. O cuidar não está junto, ele é menos importante, ou diminui o trabalho do professor. Falso. Cuidar e educar é inseparável em qualquer etapa ou modalidade. Atente-se para isso, porque se a prova trouxer que no ensino médio os alunos são adolescentes, cuidar não é necessário? Falso, com certeza, né? Gratuidade do ensino público em quaisquer estabelecimentos de ensino é um dos princípios da educação segundo as diretrizes. Falso. As diretrizes colocam o seguinte: a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Se for em estabelecimentos oficiais, o ensino público é gratuito, né? Nos particulares ou privados, não, ou pelo menos nem sempre. Portanto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O que tornou a questão errada é em quaisquer estabelecimentos. Por isso a questão ficou falsa. Então, a única certa, a letra C. Marcar a alternativa correta. A única certa, então, é a letra C. Vamos passar, então, agora para a terceira questão, né? A terceira questão nós encontramos no artigo 7º da resolução número 4 das diretrizes. Então, quando vocês forem estudar, vocês vão encontrar essa questão lá no artigo 7º. Então, aqui a gente tem que assinalar a alternativa correta. Nós temos, então, 4 erradas e uma correta. Vejam só. Letra A. As diretrizes curriculares nacionais estabelecem que, no Brasil, há um sistema nacional de educação, cujas premissas se baseiam na dependência entre os subsistemas estaduais e municipais, os quais não possuem autonomia em relação ao poder central federal.
Falso, com certeza. Nós temos o Sistema Nacional de Educação, né, que é composto pela União, pelos estados, pelos municípios e o DF. E esses sistemas têm interdependência entre si, né? Eles dependem, eles estão em relação entre si. E têm autonomia, sim. Dentro das regras gerais de educação, dentro dessas diretrizes da LDB, eles possuem autonomia, né? Não é soberania, é claro. Por exemplo, os sistemas não podem criar currículos da base comum sem que eles estejam vinculados às diretrizes nacionais, sem que um currículo à parte, que vale só para aquele estado, que não tenha, que a base comum só é daquele estado. Ele não pode fazer isso. Os sistemas não podem diminuir os dias letivos, por exemplo. Então, ou seja, os sistemas de ensino, municípios, estados, DF, têm autonomia, e até a União também. Tem autonomia? Tem autonomia sim, mas desde que cumpra as normas gerais da educação, da LDB, das diretrizes, né? Então, eles não dependem unicamente, porque a educação brasileira não é federalizada. É uma educação descentralizada, cujos sistemas educacionais possuem liberdade e autonomia para se gerir, para se organizar dentro do ordenamento jurídico educacional. As diretrizes curriculares nacionais pontuam que a fragmentação das políticas públicas entre os sistemas, isso é verdade, está no artigo 7º, lá fala sobre isso, entre os sistemas de ensino é algo comum e aceitável, tendo em vista as diferenças entre as abrangências diferenciadas estaduais, municipais e federais de atuação do sistema de educação. Falso, porque as diretrizes falam o seguinte, que os sistemas de educação estadual, municipal, federal e distrital têm autonomia, têm liberdade, são interdependentes e são vinculados à União, que coordena as políticas públicas nacionais para a educação, é claro, mas deve-se vencer fragmentação das políticas públicas. Essa fragmentação das políticas públicas, vem o Estado, faz uma política, vem o município, faz uma política, vem o governo federal, faz outra política. Sem conversar entre si, as diretrizes apontam que isso não é favorável, adequado para uma boa educação, que é necessário vencer, superar a fragmentação das políticas públicas. Está lá, explicitamente, no artigo 7º. Então, em nenhum momento, ela disse que essa fragmentação é aceitável, é comum, tem que ter, porque os níveis de abrangência são diferentes e, portanto, vai ser fragmentado mesmo. Não, não é assim. É para se vencer a fragmentação e para se conversar, interrelacionar as políticas públicas entre os sistemas. Portanto, essa questão está falsa. E aí, nós temos agora a letra C. A qualidade social estabelecida no artigo 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais está assentada nos preceitos tayloristas de eficiência, eficácia e produtividade. Falso, com toda certeza, porque qualidade social é um termo que eu aposto que vai cair nessa prova e em outras também, por causa da dimensão que esse termo tem trazido. Qualidade social está presente em todos os documentos oficiais mais recentes, nas diretrizes, no currículo em movimento, nas orientações pedagógicas para a construção dos PPPs nas escolas, né? Em todos os documentos oficiais, no Caderno de Dados Escola Candangue Educação Integral, em todos eles traz o mesmo termo, qualidade social. O que as diretrizes colocam de qualidade social? Colocam que qualidade social é aquela qualidade que prima pela aprendizagem. Que o aluno é cidadão porque aprendeu. A aprendizagem escolar faz o aluno ser um cidadão. Escola de qualidade é escola de qualidade social, né? Taylorismo, Fordismo, é qualidade total, que é outro conceito, lá do tecnicismo educacional. O tecnicismo passou, então está superado, quer se negar a qualidade total. Qualidade total, que é um termo taylorista, fordista, que traz eficiência, eficácia, produtividade na educação, como se a educação fosse uma fábrica. A qualidade total dizia o seguinte: para a educação ser de qualidade,
tem que produzir alunos em série, formatados, que saibam a mesma coisa, do mesmo jeito, ao mesmo tempo, deem as mesmas respostas. Isso é qualidade total, que é um conceito de fábrica, de indústria, que Taylor e Ford trouxeram para a educação. Qualidade total está assentada na eficiência, na produtividade e na eficácia, né? A qualidade social veio agora nos últimos tempos para negar, para superar essa questão. Portanto, qualidade social não está assentada em Taylor nem em Ford, porque Ford e Taylor falam sobre a qualidade total, colocada aqui na letra D, por exemplo. Por isso, a gente já pode dizer que está errada a letra D, porque olha o que ela diz. A qualidade total defendida pelas diretrizes. As diretrizes não defendem a qualidade total, defendem a qualidade social. A total, não. No artigo 8º, sustentam a centralidade da ação educativa no estudante e na sua aprendizagem. Essa questão, se não fosse qualidade total, se fosse social, estaria correta, né? Por mais, como trouxe a qualidade total, portanto, está falsa, né? E aí, a última questão agora, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica pontuam que a qualidade social é aquela cuja centralidade do processo educativo é o estudante e suas aprendizagens. Essa sim, com certeza, é a verdadeira. Essa aqui, na letra E, está o conceito de qualidade na educação, que é a qualidade social pontuada nas diretrizes do artigo 8º, né? E agora, nosso tempo está encerrando, vamos fazer mais uma questão, então, para que a gente possa fechar esse vídeo e continuar nos próximos ainda em relação às diretrizes. Vamos ver agora a quarta, que fala, a quarta questão, que fala para assinalar uma questão correta em relação às diretrizes. 4 erradas e uma correta. A questão 4, nós encontramos no artigo 9º da resolução número 4, que institui e define as diretrizes. Veja só a letra A. Escolas de educação infantil com estrutura adequadas e pessoal de apoio administrativo são alguns elementos necessários para a viabilização da educação integral com qualidade social. Essa questão aqui é a verdadeira. É a questão A, certíssima, com toda certeza, né? Lá, no artigo 9, diz, elenca alguns pontos necessários para que a escola de tempo integral, as escolas integrais, tenham qualidade, né? E diz o seguinte, para que a escola integral tenha qualidade, é necessário que tenha estrutura adequada de pessoal, apoio administrativo, e dentre outros, para que a escola de educação infantil tenha condições adequadas de oferecer uma educação integral. Verdadeiro, com certeza. Então vamos ver agora o erro nas outras, que as outras 4 estão erradas. O artigo 9º das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica estabelece que o número adequado de alunos por turma é de 30 estudantes por professor. Falso, com certeza, por quê? Aqui não diz isso. Diz que cada sistema de ensino, no artigo 9º, os municípios, Estado, DF, União, cada sistema de ensino vai definir qual é o número adequado entre a quantidade de alunos por professor. Então, não é as diretrizes nacionais que vão definir isso, nem a LDB. Será objetivo de preocupação permanente das autoridades educacionais, a nível federal, estadual, municipal ou distrital, estabelecer qual é o número mínimo de alunos por professor, o máximo por isso. Mas essa relação não é estabelecida numericamente. Qualquer questão que diga 30, 35, 40, 20, está sempre falsa porque não se estabelece o número mínimo, né? A letra C. O tempo integral, turno e contraturno juntos, o turno normal e o contraturno, ou um turno único integral, né, possui jornada escolar de no mínimo 8 horas em períodos que podem ser alternados ou durante o ano letivo. Toda falsa. Por quê? Porque, na verdade, mínimo para as diretrizes para ser considerada educação integral é a permanência na escola de 7 horas e não de 8 horas. E não pode ser alternado, não. Tem que ser durante todo o ano letivo. A criança tem que estudar o ano inteiro, durante no mínimo 7 horas na escola, para ser considerada educação integral, né? Portanto, a questão está toda falsa. D. Para que seja considerada educação integral, segundo o artigo 9º das diretrizes, na resolução número 4, é preciso que a ampliação do tempo de permanência na escola seja no decorrer de todo o período letivo,
ou parte dele. Ou parte dele. Já tornou falsa a questão. Desde que o aluno permaneça 7 horas no estabelecimento escolar por, no mínimo, 3 vezes por semana. Falso. Para ser educação integral, mínimo 7 horas durante o ano inteiro e durante toda a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso é educação integral. Não é só uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, não é 8 horas, é 7 horas e também não é só parte do ano letivo, não. É o ano letivo todo. Aí isso é educação integral, né? Então, para as DCNs, cuidar é de competência exclusiva das famílias, enquanto educar é atribuição da escola. Olha que questão que está tão presente no nosso imaginário popular. Isso aqui está no senso comum. E é falso. Por quê? Para as diretrizes, cuidar e educar são dimensões inseparáveis na escola. Não se faz uma sem a outra. Se cuida-se e educa-se ao mesmo tempo. Então, em toda educação básica, por estar no imaginário popular essa questão de que cuidar é uma coisa, educar é outra, eu pontuo essa questão aqui como muito importante para que vocês não se esqueçam que toda educação básica, de infantil ao médio, o professor, o ensino, a escola, cuida e educa. Fechamos aqui esse bloco de questões e eu espero vocês nos próximos vídeos ainda sobre as diretrizes. Muito obrigado, tchau!